Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado a Deus. Te adoramos, Pai querido, bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu nome, Pai. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te adoramos, Pai, por tudo que o Senhor é. Te adoramos pelos Teus feitos poderosos, por Tua graça, poder, misericórdia, bondade, fidelidade. Te adoramos, Pai, por mais uma semana que estamos iniciando hoje e também pela semana que se findou ontem, Senhor. Muito obrigado, Pai. O Senhor sustentou a nossa vida todos os dias. O Senhor livrou, guardou, abençoou. O Senhor proveu na nossa vida. De modo, Senhor, que nós chegamos hoje aqui e estamos iniciando mais uma semana. Estamos começando mais uma semana. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está presente no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor se move nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está presente na vida dessa igreja. Obrigado, Espírito Santo, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Estamos no mês de restauração. Como já foi dito aqui, Senhor, restaurando os altares dentro da igreja, em nossa casa, família e em todas as áreas, Senhor, de nossas vidas. O Senhor tem operado, meu Deus, restauração. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Pai, pelas respostas. Obrigado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu mover, pelo Teu agir. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Deus, por cada lar, por cada família que entrou por essas portas nessa manhã. Obrigado, meu Deus, continua falando ao nosso coração.
Fala, meu Deus, através da tua palavra, inerrante, indestrutível, inabalável, incomparável, é a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração nessa manhã, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, uma palavra de Deus para nossa meditação nessa manhã. Josué, capítulo 5. Glória a Deus. Palavra de Deus para nossa meditação nessa manhã. Livro de Josué, no capítulo 5. Glória a Deus. Quem encontrou aí, diga amém. Aleluia. Você pode acompanhar também aqui no telão. Glória a Deus. Josué capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ler aqui na minha tradução para eu ficar de frente para a igreja. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao oriente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimos neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Vou repetir aqui: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Outra tradução vai dizer que ele circundou os filhos de Israel. Volta aí, Douglas. Ele circundou os filhos de Israel. Vai. No Monte dos Prepúcios. Outras traduções vão dizer, eu quero a tradução que fala Gilgal. Tem aí? Amém. Não, essa aí é Gibeate Aralote. Mas Gibeate Aralote e Gilgal é a mesma coisa, tá? Quem está Gilgal aí na tradução aí? Tem alguém que está Gilgal na sua Bíblia? Tem alguém? Não? Ninguém Gilgal? Na sua tradução? Não tem? Sim ou não, amados? Amém? Ninguém tem Gilgal? Não, né? Mas a tradução aqui, Gibeate Aralote, é Gilgal. Procure aí para mim, Douglas. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceu no deserto, pelo caminho depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que se acabou toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém? Porque o nome daquele lugar, até que então, versículo 9, disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito,
pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém? Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai querido, muito obrigado, Deus amado, pela leitura da Tua santa, bendita e poderosa palavra. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender a Tua palavra a cada dia. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de a cada dia crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra. Fala o nosso coração, manifesta o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória em nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido. Quantos estão aqui nessa manhã? Amém? Aleluia. Nós estamos tratando esse mês de um tema muito especial. A gente está falando de restauração. O tema da nossa conferência, Restaure. Quantos estiveram aqui na quarta-feira, ouviram também a palavra do Senhor, com o nosso irmão Rubem. Quarta-feira retrasada, a Duda estava pregando e ela falou sobre restauração também, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer restaurar nos altares. Esse mês, os altares que Deus quer restaurar, esse mês nós estamos falando de restauração, e restauração em todas as áreas e níveis da nossa vida, porque o que Deus de fato tem para a nossa vida é restauração, porque se não formos restaurados em todas as áreas da nossa vida, e nós começamos pela nossa vida espiritual, foi a nossa primeira pregação, e algumas outras pregações também tiveram essa mesma temática. Se Deus não restaurar a nossa intimidade, se a nossa vida de oração, se a nossa intimidade com Deus ela não for restaurada, dificilmente ou quase impossível a gente alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, porque o que determina a bênção de Deus sobre a nossa vida é uma coisa chamada obediência. O que determina a bênção de Deus sobre a nossa vida é uma coisa chamada obediência, um princípio, melhor dizendo, chamado obediência. E se quando esse princípio da obediência ele é restaurado, quando a vida de santidade ela é restaurada, quando a intimidade com Deus no altar ela é restaurada, nós começamos sim a caminhar em direção a tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. O princípio da palavra de Deus é justamente esse. Quando Deus, esse texto que nós lemos, ele vai começar dizendo que quando os reis dos amorreus, quando os reis dos cananeus ouviram que Deus secou as águas do Jordão diante do povo de Israel, e Deus secou as águas, e o povo de Israel que estava do outro lado, estava no deserto, agora o povo de Israel atravessou o Jordão, e eles já estão na terra de Canaã, eles já estão na terra da promessa. E quando os reis ao redor, eles ouvem que Deus secou as águas do Jordão, aqueles reis eles entram em pânico, diz a palavra. O coração deles desfalece, eles vão estar assombrados e assustados, porque eles ouviram dizer tudo que Deus vinha fazendo pelo povo e através do povo durante os 40 anos de deserto. Só que agora chegou a hora desse povo atravessar o Jordão, e eles pisam agora a primeira vez na terra da promessa. Eles já estão em Canaã, eles já estão no território que Deus havia prometido para eles. E o primeiro lugar aonde eles pisam os seus pés chama-se Gilgal. O primeiro lugar é Gilgal. E esse lugar que vai receber o nome de Gilgal, esse lugar que vai ser denominado Gilgal, e você vai entender por quê, vai ser determinante para a caminhada do povo e para tudo aquilo que o povo vai conquistar. Então Gilgal é um lugar aonde o povo é transformado. Gilgal, repita comigo, Gilgal é um lugar da restauração da aliança. Mais uma vez, diga Gilgal, o lugar da restauração da aliança. Então, o nome Gilgal em hebraico ele é Galal, que significa rolar, afastar. Guarda isso aí que você vai entender melhor mais à frente. Então, o nome Gilgal em hebraico é Galal, que significa rolar, afastar. Se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada, Gilgal parecia uma arena, era um lugar, um círculo
cercado de pedras. E alguns estudiosos vão dizer que Gilgal, esse nome significa lugar de pedras rolantes, lugar onde as pedras rolam. E também outro significado do nome Gilgal é lugar, Galau, né? Significa rolar e afastar. Ou seja, portanto, Gilgal significa o lugar onde as coisas ao nosso redor, elas são removidas, afastadas. Você entendeu isso ou não? Gilgal significa o lugar onde as coisas ao nosso redor, elas são removidas, afastadas. Entenda isso. Deus tira aquele povo do Egito. Aquela geração que sai do Egito não é a mesma geração que vai atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Você precisa entender isso. Essa geração que sai do Egito, aqueles homens e mulheres que saem do Egito e vão passar 40 anos no deserto e desagradam e desonram a Deus com as suas atitudes, essa geração, Deus falou, vocês não vão entrar na terra da promessa. Toda essa geração vai morrer no deserto. E aí os filhos dessas pessoas que nascem no Egito, que nascem no deserto, são justamente aqueles que vão entrar, que vão atravessar o Jordão. Então toda essa geração que atravessa o Jordão, todos esses homens e mulheres que atravessam o Jordão, não é a mesma geração que saiu do Egito, mas uma geração que nasceu no deserto. E por que aquela geração que sai do Egito, ela não consegue entrar, ela não entra na terra de Canaã? Por causa da desobediência. Agora o que Deus faz é chegar, é atravessar o Jordão com todo esse povo, e quando eles atravessam o Jordão, o que Deus vai fazer? Deus vai tratá-los antes que eles possam seguir na caminhada para tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a vida deles. Então, tratamento, afastar do povo, remover do povo tudo aquilo que os impedia de tomar posse do que Deus tinha prometido para eles. E o que estava impedindo esse povo, se toda aquela geração que saiu do Egito, aquela geração de desobedientes, morreu no deserto? E qual era o problema dessa nova geração que agora atravessou o Jordão e tomou posse, para tomar posse da terra? Qual o problema dessa geração? Os pais desobedientes morreram no deserto. O problema é que a mentalidade que foi construída desses filhos foi construída por esses pais desobedientes. Esses filhos do deserto, eles crescem vendo toda a rebelião e toda a rebeldia daqueles pais. Eles são ensinados a responder a Deus de uma forma que desagradava a Deus. Mas esses também filhos do deserto, eles podem contemplar a misericórdia, a graça e a bondade de Deus na vida dos pais, porque mesmo sob a desobediência, mesmo estando debaixo de desobediência, mesmo sendo tudo que eles foram durante os 40 anos de deserto, Deus não tirou deles a nuvem que protegia do calor escaldante do deserto durante o dia. A nuvem os acompanhou durante 40 anos no deserto, e esses filhos do deserto viram aquela geração rebelde do Egito serem guardadas e protegidas. Esses filhos do deserto, que nasceram no deserto, eles viram aqueles pais protegidos por Deus à noite por aquela coluna de fogo que os acompanhava toda noite. Você conhece o contexto? Durante o dia, aquele calor escaldante no deserto, e à noite aquele frio, abaixo de zero. No deserto, quando eu estive em Israel, nós subimos o Monte Horebe, e a subida no Monte Horebe ela é feita à noite. Primeiro porque de dia o sol é muito quente, não tem condições de você estar no deserto durante o dia e subir o monte, né? Nós levamos 6 horas de subida, foram 6 horas subindo. Nós saímos por volta de 11 e pouca da noite. Eu cheguei lá, tinha gente que estava para trás, tinha gente que estava para frente, mas eu consegui chegar lá por volta de 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, 11 e pouca da noite, foi a hora que eu comecei a subida.
Eu cheguei lá às 5 e pouca da manhã no topo do monte. E esse calor é inviável você estar no deserto durante o dia. Então aquela nuvem durante o dia protegia o povo daquele calor escaldante do deserto, e aquela coluna de fogo durante a noite era que aquecia o povo. E a temperatura à noite, quando nós subimos ali, e você sabe que você em movimentação, ainda mais subindo uma montanha, é claro que você vai estar suando, você vai estar com muito calor. Irmãos, eu estava super agasalhado, com touca, cachecol, estava com 2 ou 3 casacos, e a friagem, ela ainda era muito intensa. É por isso que Deus trazia aquela nuvem, aquela coluna de fogo à noite, para aquecer o povo, para não permitir que esse povo morresse no deserto. Essa geração que sai do Egito, rebeldes, desobedientes, homens e mulheres que desonram a Deus com as suas atitudes, mesmo assim a misericórdia de Deus permanece sobre eles. Eles são guardados por aquela nuvem, aquela coluna de fogo também ajuda a manter aquele povo vivo. Essa geração que nasce no deserto, os filhos que nascem no deserto, eles são testemunhas de tudo isso, que mesmo aqueles pais sendo rebeldes daquele jeito, Deus não afastou deles a sua misericórdia. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? A palavra diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus. A causa de nós estarmos aqui nessa manhã não é porque nós somos fortes, robustos, né? Temos bastante saúde, glória a Deus pela tua saúde, mas você está aqui nessa manhã por causa da misericórdia de Deus, você está aqui nessa manhã por causa da graça de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã e alcançamos tudo o que alcançamos pela misericórdia, graça, favor e benevolência de Deus sobre a nossa vida. Essa geração desses filhos que nascem no deserto, elas vão ver aqueles pais rebeldes sendo abençoados por um Deus que é totalmente misericordioso. Só que essa geração de filhos que nascem no deserto, elas têm uma mentalidade formada por quem? Por esses pais. A cultura é desses pais. A cultura da queixa, a cultura da reclamação, a cultura da murmuração, a cultura da desobediência. Esses filhos, eles herdam tudo isso desses pais durante esses 40 anos no deserto. Só que eles têm uma promessa sobre a vida deles. Qual é a promessa? Vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão herdar aquilo que eu tenho prometido aos pais de vocês. É para vocês. Eu vou dar a vocês. Só que quando eles atravessam o Jordão, eles vão chegar em Gilgal. E quando eles chegam em Gilgal é o lugar do conserto. Gilgal é o lugar de restauração da aliança. Vou repetir para você: Gilgal em hebraico significa Galal, que tem um significado de rolar, afastar. Ou seja, Gilgal é o lugar onde as coisas ao redor, elas são removidas, elas são afastadas. E quando a gente olha para a nossa vida, nós que queremos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem prometido para nós, algumas coisas precisam ser afastadas da nossa vida, removidas da nossa vida. Tem comportamentos que precisam ser removidos da nossa vida. Tem atitudes que precisam ser removidas da nossa vida. Tem coisas que há em nós, há comportamentos, culturas, ensinamentos que precisam ser removidos da nossa vida. Porque senão a gente não consegue alcançar aquilo que Deus tem prometido para nós. Senão a gente não consegue alcançar o que Deus tem reservado para a nossa vida. Vivendo o estilo de vida que nós vivíamos antes. Vivendo o estilo de vida que tínhamos quando estávamos no Egito. Entenda isso. O Egito é o lugar de onde Deus nos tirou. O deserto é o lugar que Deus nos leva para nos tratar. Quantos estão aqui comigo? O Egito é o lugar da escravidão, é o lugar que Deus nos tirou. Quando nós servíamos ao mundo, quando nós servíamos ao pecado, quando nós vivíamos presos, nos nossos conceitos, em tudo aquilo que a gente acreditava que estava certo, a gente tinha aquele estilo de vida, nós vivíamos aquele estilo de vida, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos tirou de lá, Ele nos tirou do Egito. E aí Deus nos leva ao deserto, por quê? Para um tratamento. O deserto, você já ouviu dizer isso?
Não é uma frase minha. O deserto, ele é uma escola. O deserto é um lugar de tratamento, o deserto de alinhamento. O deserto, às vezes, ele é esse lugar onde nós vamos ser tratados para que algumas arestas, elas sejam apuradas em nossa vida, elas sejam tratadas em nossas vidas. Alguns comportamentos sejam tirados de nós, porque entenda isso, a gente não pode seguir adiante para tomar posse do que Deus tem preparado para a nossa vida, carregando as bagagens que nós carregamos, carregando todos os ensinamentos do mundo que nós carregamos, carregando do Egito, do mundo, os comportamentos que nós carregávamos antes. Você está comigo aqui ou não? Não tem como. Eu não posso seguir adiante para tomar posse de tudo que Deus tem preparado para a minha vida, sendo quem eu era. É por isso que Deus nos tira do Egito e às vezes nos leva a um deserto. Para quê? Porque é um lugar de tratamento, é um lugar onde você vai aprender. Diz aí uma música, uma canção, que o deserto é a escola de Deus. Então eu entendo que o deserto não é, e a palavra nos ensina isso. O deserto não é um lugar de morte. O deserto não é para te matar. O deserto é para tratar você. O deserto é para nos tratar, para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Se eu perguntar para você, quantos querem ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto. Se eu perguntar quantos querem passar pelo deserto, ninguém quer passar pelo deserto. Tem alguém aqui nessa manhã, pastor, eu quero entrar para o deserto, eu quero viver um período. Tem alguém aqui que quer não vir? Quer não, né? Ninguém quer. Por quê? Porque embora haja provisão de Deus ali, porque Deus vai prover na sua vida em qualquer circunstância que você passe. Deus vai prover na sua vida em qualquer situação que você passe. Deus vai estar ao teu lado na tua vida em qualquer situação que você passe, não tenha dúvida disso. Mas Deus não tem prazer em levar ninguém no deserto. Essa caminhada de Israel para Canaã é uma caminhada de 11 dias. Uma caminhada de 11 dias que demora 40 anos. Por que 40 anos? Porque agora o povo fica rodando em círculo por causa da sua desobediência, por causa do seu comportamento. Você só vai tomar posse daquilo que Deus tem prometido para a sua vida quando você estiver pronto para tomar posse. Você só vai se apropriar do que Deus tem prometido para a sua vida quando Deus olhar para mim, para você e falar: você está pronto para receber o que eu tenho preparado para você. Não adianta, é o tempo de Deus determinado para cada coisa na minha e na sua vida. Porque tem coisas que quando elas chegam antes, Deus está pronto, maduro para aquilo, isso vai ser um desastre na minha vida. Isso vai ser um problema na minha vida. Você precisa ser preparado. Há um tempo de maturação, há um tempo de amadurecimento, há um tempo de preparo, para que eu e você possamos estar prontos para tomar posse do que Deus tem preparado para nós. E quando eu falo tomar posse do que Deus tem preparado, querido, é porque Deus tem coisas extraordinárias para nós. É porque Deus tem coisas grandes preparadas para a nossa vida. É porque Deus quer nos levar a um lugar diferenciado. É porque Deus quer nos levar a um lugar de destaque. E não é para que você prove nada para ninguém, não é para que você ostente nada, mas é para que todos possam compreender que Deus é na sua vida, que Deus tem promessa na sua vida. Quantos estão comigo? Não é para ostentação, mas é porque nós temos uma palavra sobre a nossa vida, que é a palavra de Deus, e nós temos mais de 8.000 promessas nessa palavra, e essas promessas, elas são para a vida de quem? Para mim e para a sua vida. As promessas da palavra de Deus são para a nossa vida. Agora, é de qualquer forma que eu tomo posse dessa promessa? Não, eu preciso estar habilitado, preparado. E Deus quer nos levar a lugares justamente aonde Ele vai nos tratar, aonde algumas coisas serão removidas, afastadas da nossa vida, para que nós possamos estar prontos, preparados para tomar posse. Então, Gilgal, repita comigo: Gilgal é o lugar aonde as coisas são afastadas, removidas da minha vida, para que eu possa seguir em frente. Você está comigo aqui ou não? Amém? Então, entenda isso. Deus nos tirou do Egito. Você pode dar uma glória a Deus aí? Deus nos tirou do Egito. Então é tempo de remover. É tempo de remover e afastar tudo que eu carreguei a minha vida toda.
Parece uma coisa tão óbvia, tão simples, é de um fácil entendimento, que parece simplório o que eu estou falando aqui nessa manhã. O simplório é o que está abaixo da simplicidade. É tão fácil de entender, tão fácil de compreender, mas quando a gente parte para a fase da execução, a gente começa a encontrar dificuldade. Você está comigo aqui? Ou seja, é tempo de remover e afastar tudo que eu carreguei a minha vida toda. Gilgal é isso. Gilgal é um lugar onde Deus nos para remover da nossa vida tudo aquilo que nós carregamos. Querido, e quando a gente olha para dentro de nós, a gente encontra muito defeito nos outros, mas na gente a gente quase que não encontra, né? Se eu te desse uma folha hoje e falasse bem assim, Duda, escreve aqui nessa folha, os defeitos do seu esposo. Talvez você falasse assim, pastor, me dá umas 3 folhas aí. Mas se eu te fizer a mesma pergunta e disser, Duda, escreva aqui nessas folhas os seus defeitos. A gente tem dificuldade, a gente vai encontrar 1, 2, 3, no máximo assim, uma meia dúzia. Por quê? Porque a gente é bom. Porque nós somos demasiadamente muito bons, e a gente não vê defeito em nós. A gente não vê problema em nós, a gente vê problema no outro, a gente vê dificuldade no outro. A gente vê mau comportamento no outro, a gente vê falha no outro. Como é fácil uma coisa corriqueira do nosso dia a dia, como é fácil dentro de casa você observar o erro dos outros. Largou a louça suja aí, em cima da mesa. Largou a toalha. Esqueceu que a descarga no vaso. A gente passa o dia e a gente aponta um monte de coisa. Você aponta 3, 4, 5 erros de uma pessoa, você não consegue ver um teu. Quantos fizeram isso essa semana? Você falou para você mesmo, caramba, esqueci isso. Não fiz isso. Fiz isso errado. Sabe? Por quê? Porque a gente tem facilidade de enxergar o problema no outro, mas o problema nunca está em nós. A dificuldade está no outro, a dificuldade não está em nós. O problema está no outro, o problema não está comigo. Então Gilgal é o lugar onde Deus nos para. Ele disse, já atravessaram o Jordão. O mundo já sabe que a promessa está sobre a vida de vocês. O mundo já sabe que vocês são detentores da promessa. O mundo já sabe que a palavra da verdade está com vocês. Mas aqui é um lugar onde eu vou tratar vocês. Aqui é um lugar onde vocês vão parar para remover do meio de vocês tudo aquilo que precisa ser removido, para que vocês possam seguir adiante, para tomar posse do que verdadeiramente eu tenho preparado para a vida de vocês, diz Deus. E a gente precisa entender esse processo. Precisamos entender esse processo, porque a gente vai trocar de emprego, a gente vai trocar de cidade, a gente vai trocar de país, a gente vai fazer várias trocas na nossa vida, e a gente vai sempre encontrar dificuldade. Por quê? Porque a gente trocou de tudo, mas não trocou as nossas atitudes. A gente mudou tudo, mas não mudou o nosso estado interior. Não adianta você mudar tudo ao teu redor se não mudar dentro de você. Não adianta você mudar as coisas ao teu redor. Essa geração dos filhos que nascem no deserto, vocês entenderam bem as duas gerações? Tem uma geração que sai do Egito e tem uma geração que nasce no deserto. A geração que sai do Egito foi a geração que Deus libertou da escravidão. Libertou para quê? Para entrar na terra, para tomar posse do que Deus preparou na vida deles. Mas eles morrem no deserto. Por que eles morrem no deserto? Porque eles foram rebeldes, desobedientes. E aí Deus diz, vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Por quê? Por causa do comportamento de vocês. Não é que Deus tenha prazer em nos afastar da bênção. Não, Deus não tem, ao contrário. O prazer de Deus é nos
introduzir em tudo aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Isaías capítulo 59 vai dizer que é Deus o problema da gente não ser abençoado. Não, Isaías capítulo 59 vai dizer que são os nossos problemas, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados que fazem a separação entre nós e Deus. O problema não está com Deus. Então, Deus ele vai nos parar, e a gente é feliz quando Deus faz isso. A gente é abençoado quando Deus faz isso na nossa vida. Quando você é parado por Deus, para ser corrigido por Ele, para que você possa avançar, para tomar posse de tudo aquilo que Ele tem prometido para a sua vida. Para que você possa seguir em frente, e você ter uma vida abençoada em todas as áreas. Entenda isso, querido. A ordem é dada no mundo espiritual. Salmo 91 vai dizer que Deus dá a ordem no mundo espiritual ao teu respeito. A ordem é dada no mundo espiritual ao teu respeito. Deus libera um decreto no mundo espiritual. Nessas diversas áreas da sua vida que você tem buscado, que você tem almejado, que você tem sonhado, que você tem projetado. Só que nós precisamos entregar tudo. Só que nós precisamos parar nesse lugar chamado Gilgal e falar: Senhor, muda minha realidade, muda minha história, muda minha vida. Eu não posso seguir em frente sendo quem eu sou. Eu não posso seguir em frente carregando a bagagem do passado. Eu não posso seguir em frente carregando esse monte de coisas que eu carrego na minha vida. E aí eu volto e repito para você: a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que somos. A gente tem dificuldade de compreender que esse comportamento, que essas coisas que tem na nossa vida, elas nos afastam dos planos e propósitos de Deus. E aí tem gente que às vezes não sabe nem falar contigo, mas são as pessoas que vão ser usadas para que Deus possa tratar você. Às vezes tem gente que é até ignorante com você, mas ela falou uma verdade para mudar a tua vida e mudar a tua realidade. Às vezes tem gente que falou até de modo grosso contigo, mas ela foi usada por Deus para te confrontar. Você está comigo aqui ou não? Amém. Porque a gente se aborrece. A gente tem facilidade de se aborrecer, gente, pelo amor de Deus. Se eu quero chegar em Gilgal, o lugar da mudança, onde as coisas são afastadas da minha vida, onde as coisas erradas são removidas da minha vida, onde tudo é transformado na minha vida, e se eu quero estar nesse lugar, eu preciso me abrir. E eu preciso dar lugar e vazão ao Espírito de Deus e falar: Senhor, muda a minha realidade, muda-me completamente. Porque quer ver coisa que chateia a gente? Comigo é assim, talvez com você seja diferente, mas comigo é assim. Cara, se chamar minha atenção, eu já fico chateado. Se chamar minha atenção, se me corrigir, eu já fico chateado. Por quê? Porque a gente não quer ser corrigido. Mas a pessoa do outro lado, ela só está falando a verdade. A pessoa do outro lado, porque, presta atenção numa coisa, ninguém é insano. Você não é casado com uma doida, você não é casado com um doido, seus pais não são doentes mentais, as pessoas que convivem com você, elas não são doentes mentais para falar coisas a respeito de você que não sejam uma realidade. Se alguém está falando alguma coisa, tem um fundo de verdade. E aonde reside a sabedoria? É justamente quando eu presto atenção naquilo que está sendo falado. Bom, algum fundamento tem. Se a minha esposa me corrigiu, algum fundamento tem. Se o meu filho está descontente com o meu comportamento, se os meus pais estão descontentes com o meu comportamento, algum fundamento tem. Porque eu não posso acreditar que eu estou vivendo numa casa onde as pessoas são contra mim, estão falando mentira sobre a minha vida. Então essas áreas da nossa vida, elas precisam ser tratadas. Essas dificuldades que nós temos, e aí o nosso ego ele fica inflado e a gente não quer ouvir o que as pessoas falam. A gente acha que a gente está certo e a gente quer seguir dessa maneira.
E caminhar em direção a tudo aquilo que Deus tem prometido para nós é justamente isso. É eu parar nesse lugar de confronto, nesse lugar onde algumas coisas precisam ser removidas da minha vida. E eu dar lugar e vazão ao Espírito de Deus e falar assim: não, muda a minha realidade, me transforma. Me muda completamente. Você já ouviu dizer? A mudança que você quer ver no outro começa aonde? Aonde? Em você. A mudança que você quer ver no outro começa em você. Eu não gosto de louça suja na pia. Quer ver um negócio que me deixa chateado? É louça suja na pia. Aí o que eu faço? Eu vou lá e lavo. Dando um exemplo para o outro daquilo que eu gostaria que fosse feito. Você está comigo aqui ou não? Mas tem outras coisas que meu filho, que a minha esposa não gosta, que eu faço e eles toleram. Então a gente precisa olhar para dentro de nós, onde está o problema, onde está a dificuldade. De Gilgal é esse lugar onde nós somos tratados, onde as coisas são removidas de nós. Comportamentos que estão em desacordo com a palavra e com a vontade de Deus para a nossa vida, precisam ser removidos da nossa vida para que a gente possa avançar e tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós. Você está comigo aqui? Amém ou não? Amém. Amém? A gente precisa avançar para tomar posse de tudo o que Deus tem preparado para a nossa vida. Aleluia! Quantos estão assumindo aí um compromisso hoje, querido? De deixar que as coisas sejam removidas da sua vida. Amém? A gente precisa remover. A gente precisa tirar. Às vezes a esposa faz tanta reclamação e a gente não atende, a gente acha que está certo. Às vezes o marido faz um monte de reclamação e a esposa acha que ela tem razão. Já ouviu falar na síndrome da Gabriela? Já? É a síndrome, né, da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Você entendeu ou não? Você não nasceu assim, você aprendeu a ser assim. Você cresceu assim, mas você não precisa morrer assim. Quantos estão entendendo, queridos? Você não nasceu assim, é um comportamento aprendido. Presta atenção no que eu falei para você. Aquela geração que sai do Egito, eles têm filhos no deserto, e esses filhos que nascem no deserto vão ser criados com aquela cultura. Aí agora Deus fala assim: não, vocês não vão entrar, vocês não vão passar, vocês atravessaram o Jordão, mas vocês não vão seguir, se não parar aqui e mudar essa história. Vocês não vão seguir, vocês não vão tomar posse, se não parar aqui e remover de vocês, e tirar de vocês, e afastar de vocês todo esse comportamento que não me agrada, todo esse comportamento que impede, que limita vocês, que impede vocês de tomar posse do que eu tenho preparado para a vida de vocês. Então Deus nos tirou do Egito. Em algumas situações nos leva até o deserto para mudar a nossa história, para mudar a nossa realidade. Repete assim comigo, numa voz bem forte: diga, é tempo de remover, afastar tudo que eu carreguei a minha vida toda. Mais uma vez, diga, é tempo de remover, de afastar tudo que eu carreguei a minha vida toda. A gente carrega lixo. A gente carrega lixo desde a nossa infância. A gente vai carregando lixo emocional. A gente carrega palavras pejorativas. A gente carrega sentenças de destruição na nossa vida. Talvez não seja a realidade de muitos, mas também seja a realidade de alguns aqui. Quando na sua infância palavras foram lançadas sobre a sua vida, decretos, sentenças foram lançadas sobre a sua vida, comportamentos que você cresceu dentro de uma casa, sabe, assistindo aquilo ali de violência, de vícios. Quantas pessoas vivem isso? É a realidade de muita gente. Compara a sua alma a um guarda-roupa cheio de cabide, nesses cabides um monte de coisa pendurada.
A nossa alma, às vezes, tem lixo. A gente carregando, transportando um monte de coisa na nossa alma há décadas. Há anos a gente vai carregando essas coisas na nossa vida. E essas coisas, elas são realmente um impeditivo para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Josué 5:9, o texto que nós lemos, quando o povo atravessa o Jordão e chega a Gilgal, Deus diz: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Deus os tirou do Egito, Deus acabou com a escravidão, o tempo da opressão acabou, os 40 anos de deserto ficaram para trás. Só que agora Deus para essa nova geração em Gilgal e diz: o deserto ficou para trás, o Egito ficou para trás, agora vocês vão ter que tirar de dentro de vocês o deserto e o Egito. Quantos estão aqui, querido? Como que eu posso seguir em frente se eu ainda permaneço com o deserto e com o Egito dentro de mim? Tudo que eu vi lá fora, eu continuo carregando. Tudo que eu vi lá fora, tudo que eu vivi lá fora, eu continuo estressando. Gálatas capítulo 5 é o melhor exemplo disso. Frutos da carne e fruto do Espírito. O fruto da carne é o que, querido? Representa o que? O deserto, representa o Egito. É o tempo que eu vivia, o fruto da carne. Aí a lista de Gálatas é grande, o negócio é pesado. Facções, dissensões, mentiras, grupos, partidarismos. Sabe, as obras da carne, prostituição, lascívia, impureza, mentira. É uma lista enorme de coisas que são oriundas da onde? Do deserto, do Egito. É a cultura em que nós fomos ensinados. Só que Deus está falando: tirei vocês do Egito, tirei vocês do deserto, vocês atravessaram o Jordão, chegaram em Gilgal, para quê? Para que seja removido, para que seja tirado, para que seja afastado de vocês todo esse tipo de comportamento, para que vocês agora possam seguir, para tomar posse do que eu tenho prometido. A gente não pode, amados, entenda isso. Um tempo investido aqui nessa pregação e nessa palavra, aliás, esse mês inteiro, a gente nem conseguiu avançar para outras áreas, tratando de comportamento, tratando de vida espiritual, até porque também não tem problema nenhum avançar para outras áreas, porque quando o teu comportamento é tratado, quando a tua santidade é tratada, quando a tua intimidade com Deus é tratada, quando a tua vida devocional com Deus é tratada, pode ter certeza que todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Tudo vai ser acrescentado na sua vida. É por isso que a gente está investindo esse tempo todo, esse mês todo, nessa palavra de tratamento, de comportamento, de gestos, de atitudes, de alinhamento, de direcionamento. Para quê? Para que eu possa já sair do Egito, já sair do deserto, cheguei nesse lugar onde Deus quer remover de mim tudo aquilo que não pertence a Ele. Para quê? Para que eu possa entrar agora no lugar que Ele tem preparado para mim, para que eu possa entrar agora na terra que Ele tem me prometido, para que eu possa tomar posse de tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida, para que eu possa verdadeiramente viver o que Ele tem preparado para mim. Então entenda isso: só é capaz de viver o novo, só é capaz de viver o novo quem abandona as coisas velhas. Só pode viver as coisas novas quem abandona as coisas velhas. Só é capaz de viver o novo de Deus quem abandona as coisas velhas. Uma geração que nasceu no deserto, que não conheceu o Egito, mas que tinha uma cultura de pecado. Por quê? Porque ela foi ensinada dessa forma, porque ela foi tratada dessa forma, porque ela foi influenciada dessa forma. Vem comigo aqui. Ninguém será capaz de viver novas realizações preso a antigos hábitos. Ninguém será capaz de viver novas realizações preso a antigos hábitos. Às vezes a gente fala bem assim, a gente declara isso o tempo todo. Não, eu tenho dificuldade com isso, isso e isso.
Alguém aqui já se encontrou assim? Ou só eu? Não, essa área aqui eu tenho dificuldade, é aí que a gente precisa ser tratado. Não, essa área aqui para mim é difícil, você precisa ser tratado. Aí eu não consigo ouvir e ficar quieto, eu tenho que falar alguma coisa, você precisa ser tratado. Não, eu não consigo ouvir, cara, e ficar quieto. Eu não consigo ouvir e não responder aquele estímulo. Você está entendendo? É a área que você precisa ser tratado. É aquela área que você precisa mudar na sua vida. É a área que o Espírito Santo quer mudar na sua vida. É o que o Espírito Santo quer trabalhar na sua vida e remover. O Espírito Santo quer remover. O Espírito Santo quer afastar de você algumas coisas. Para que você possa seguir em direção a tudo que Ele tem preparado para Ele. Então ninguém será capaz de viver novas realizações, presos a antigos hábitos. Gilgal é o lugar onde nós paramos, onde nós somos parados por Deus, para ser tratados por Ele, para viver novas realizações, para avançar em direção a tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Quando se recebe, querido? Toda aquela geração do deserto, eles não poderiam avançar se antes não fossem ali tratados por Deus, se antes não fosse tirado deles tudo aquilo que eles carregavam no deserto, tudo aquilo que eles viram no deserto. Porque é o que eu falei, essa semana eu conversando com uma pessoa, e eu aconselhava justamente isso. Não adianta você mudar de cidade. Aliás, eu falei isso na célula, na segunda-feira. Depois o Rubem e a Margarete chegaram lá e ainda acompanharam um pedaço. Aí eu vou mudar de geografia. Não adianta você mudar de geografia. Porque a geografia não tem o poder de mudar a tua vida. Vou mudar de cidade, vou mudar de país. Não adianta você mudar de cidade, mudar de país, porque uma cidade, um país não tem o poder de mudar a sua vida. Você pode ter novas oportunidades naquele lugar, você pode viver algo diferente naquele lugar, mas se não mudar o teu comportamento interior, se não mudar de dentro para fora, o lugar onde você está, ele vai ser uma repetição daquilo que você viveu lá atrás. Se você não perdoar hoje, não tirar de dentro de você a mágoa, se você não tirar de dentro de você o rancor, o ódio, a falta de perdão, você pode sair daqui para o Japão, que agora está de noite lá. Enquanto você está acordado, tem gente dormindo lá, porque lá está de noite. Em alguns outros países também, o fuso horário. Mas não adianta, você pode sair de uma parte do mundo para o outro. Não muda nada na sua vida se não for mudado de dentro para fora. Não muda nada na sua vida se o comportamento não for mudado. Não muda nada na sua vida se dentro de você não sofreu uma grande transformação. Então aquela geração não podia avançar se não fosse antes habilitada por Deus. Quantos querem avançar, queridos? Quantos querem de verdade avançar para o que Deus tem preparado para a nossa vida? Então, Gilgal é o lugar onde o povo é tratado para ser preparado para coisas extraordinárias. Entenda isso. Hoje, nós estamos em Gilgal. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, para mim, para falar para nós, para nos tratar e dizer: é tempo de remover, de afastar de vocês coisas que os impedem de tomar posse do que eu tenho preparado para a vida de vocês. Pastor, aponta uma coisa que precisa ser removida na minha vida. Eu não, é você que tem que saber. Pastor, fala uma coisa que eu preciso tirar da minha vida. Não, você sabe todas elas. Você sabe todas elas. Você conhece todas elas. Você convive com elas todos os dias.
A primeira pessoa que precisa mudar é aquela pessoa que você vê quando você olha no espelho. Esse simpático aí, essa simpática, bonitona, quando você olha no espelho, é a primeira pessoa que tem que mudar, que tem que transformar tudo ao seu redor. Querida, a grande verdade é que quando a gente mudar isso, você vai viver em outro mundo. Quantos estão entendendo isso? Quando você mudar isso na tua vida, você vai viver em outro mundo. Você vai viver em outro mundo. Dia desse eu passei por uma situação, faz um tempo já. Eu passei por uma situação em que eu falei para mim. Eu falei, rapaz, mas eu virei bobo mesmo. Eu falei, pô, eu virei, desculpe o termo que eu vou usar aqui, eu falei para mim, eu virei um otário. Eu agora virei babaca. Eu estava passando uma situação, mas que depois eu falei, não é nada disso, porque na hora daquela angústia, daquela raiva, você, sabe, expressa certas coisas, mas eu falei comigo mesmo, mas não é isso. É porque hoje a minha atitude é diferente de um tempo atrás, porque um tempo atrás eu metia a mão numa madeira, eu metia a mão numa faca, eu metia a mão numa pedra. Se tivesse que dar uma pedrada, eu dava uma pedrada, se tivesse que dar uma paulada, eu dava uma paulada, se tivesse que dar uma facada, eu dava uma facada, se tivesse que xingar, eu xingava. Aí hoje não é mais assim. Se tivesse que discutir, eu discutia, se tivesse que xingar, xingava mesmo, mas hoje não é mais assim. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo está na minha vida e aí, sabe, você vai absorver aquilo ali para tratar e confiar que Deus vai fazer a justiça por você. Você está entendendo ou não? Não é você que vai responder, não é você que vai tomar a frente, não é você que vai, eu vou dar um jeito nisso aí. Vou responder, eu vou dar um jeito nisso. Comigo é assim, bateu, levou. Comigo é assim, pisou no meu calo, vai ficar ruim o negócio. Vai ficar, não, porque não é mais assim. Por quê? Porque a gente atravessou o Jordão, chegamos em Gilgal e Deus removeu de nós tudo aquilo que era, não somos mais. Aí você vai achar, os outros vão achar que você agora é bobão mesmo. Um tempo atrás eu conversando com um irmão, aí esse irmão falou assim para mim, eu sou crente, mas não sou demente. Eu sou crente, mas não sou não sei o quê. Eu sou crente, mas não sei o quê. Eu falei, gente, só faltou falar assim, eu sou crente e uso o diabo mesmo. Porque tem crente aí usando o diabo, porque não é o diabo que usa ele não, é ele que usa o diabo. Tem crente aí que usa o diabo mesmo, que o diabo fica até assustado com ele. Sabe, por causa do comportamento, por causa da atitude. Então deixa o Espírito Santo te trouxe a esse lugar nessa manhã para dizer para você que é tempo de remover da tua vida. É tempo de remover de você tudo aquilo que te impede, é tempo de afastar. É tempo de você estar no lugar das pedras rolantes, você está no lugar onde as coisas são afastadas de nós, é Gilgal, querido. Sabe, e nesse lugar da presença do Espírito, nós temos liberdade nele para que todas as áreas da nossa vida sejam tratadas. Vem comigo aqui, Gênesis capítulo 32. Vem comigo aqui, Gênesis capítulo 32. E essa história de Gênesis capítulo 32, ela é interessante porque Jacó, depois de 20 anos, longe da casa do seu pai, 20 e poucos anos longe da casa do seu pai, ele ouve a voz de Deus falando, volta para a casa do teu pai, volta. Só que quando ele sai de lá da casa do pai, ele sai com uma sentença de morte. Quantos lembram disso? O irmão dele, ele dá uma volta no irmão dele, a questão da troca da primogenitura, ele enrola lá o irmão dele, toma a primogenitura do irmão, a bênção do pai,
E aí o irmão, quando descobre, diz assim para ele: quando papai morrer, eu vou te matar. Quando o papai morrer, eu te mato. Aí a mãe dele pega ele, ó, vai embora para a casa do seu tio. E ele foge para a casa de Labão, seu tio. E ele passa lá décadas. Só que um dia Deus fala bem assim: volta. Deus fala o quê? Volta. Porque a gente não pode seguir para o que Deus tem para a nossa vida se alguma coisa está pendente. Você está comigo ou não? Você não pode seguir em frente se você tem pendências para serem resolvidas. Você não pode avançar para um outro nível que Deus tem preparado para você se tem pendências aqui para serem resolvidas. Tem coisas que precisam ser tratadas, tem coisas que precisam ser resolvidas. Você não vai seguir adiante tendo pendências. Aí Deus diz para ele: volta para a casa do seu pai. Pô, mas como assim voltar para a casa do meu pai? Pô, Deus está mandando, eu vou voltar, mas meu irmão falou que ia me matar. Aí quando chega no caminho, olha só, ele passou 20 e tantos anos fora. Quando chega no caminho, voltando, ele diz assim, ele separa, o texto de Gênesis capítulo 32, vai dizer que ele separa uma quantidade enorme de bois, animais, ovelhas, camelos, cabras, e ele pega aqueles presentes todos, bota na frente, e diz assim para os seus criados: ó, leva isso tudo aqui, vai na frente, quando vocês encontrar com Saul, e ele vai perguntar, com Esaú, e ele vai perguntar de quem é, vocês dizem que é um presente do seu servo, para você. Qual era a intenção de Jacó, diz o texto? Era aplacar a ira do irmão dele. Jacó continuava com os mesmos maus hábitos de 20 e tantos anos atrás. Ele não mudou. O tempo passou, mas ele continuou a mesma pessoa. O tempo passou, mas o comportamento continuou o mesmo. O tempo passou, mas a atitude continua a mesma. A gente não pode, querido, preste atenção nisso. Eu não posso ser um crente que me acostumei a ser crente, que me acostumei a estar na igreja, que me acostumei, foi pregado aqui no domingo. Por que o Uzá morreu? E tem uma pregação aí de um apóstolo chamado... Qual é o nome lá do apóstolo lá do pastor Lima? Davi, é Alves, não, Davi, era Davi, lá de São Paulo? É Alves? Hã? Não, o apóstolo, é Davi também, mas eu não lembro sobre o sobrenome dele. Então esse apóstolo tem uma pregação também chamada Por que Uzá morreu? É interessante. Por que Uzá morreu? Porque todos aqueles anos que a arca ficou na casa dele, não mudou o seu comportamento, não mudou o seu caráter, não aprendeu nada. Tem gente há décadas dentro da igreja que não muda o comportamento, não muda o caráter, não muda a atitude. Continua a mesma coisa, entra um ano, sai outro ano. Daqui a pouco eu vou mandar você ir lá em Copacabana, no Réveillon, pular 7 ondas, porque não é possível. Quantos estão entendendo? Você precisa mudar o teu comportamento. A palavra de Deus precisa ser suficiente na tua vida. A presença do Espírito Santo precisa mudar você. Precisa mudar a nossa vida, a nossa história, o nosso comportamento. Aí Jacó passa 20 e tantos anos longe, mas continuava a mesma coisa. Em vez de estar arrependido, ele quer comprar, quer subornar o irmão. Mas quando ele chega num determinado lugar, chamado Val de Jaboque, Deus toca no coração dele, ele atravessa tudo que tem, mas ele fica sozinho, daquele lado de lá. Ele fica sozinho do lado de lá, tudo atravessa, mulher, filhos, tudo que ele tem atravessa, mas ele fica sozinho do lado de cá. Para quê? Para um encontro verdadeiro com Deus. É o lugar onde Deus nos para nos tratar. É o lugar onde Deus nos para remover de nós tudo aquilo que nos impede. É o lugar onde Deus nos para nos tratar e falar bem assim: daqui para frente, a tua caminhada vai ser diferente.
Daqui para frente você vai viver um novo estilo de vida. Daqui para frente eu vou garantir você em todas as coisas. Daqui para frente eu vou ser o seu juiz. Por quê? Porque eu mudei o teu comportamento. Porque você mudou a atitude. Diz que naquela noite Jacó fica sozinho ali e ele luta com Deus a noite toda. Ele luta com Deus a noite toda. E o texto vai dizer que o anjo de Deus pergunta para ele: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quem você é? Qual é a sua identidade? Me fala sobre você, me fala sobre os seus comportamentos, me fala sobre as suas atitudes. Não esconde nada não, me fala o seu nome. Me fala o seu nome, me fala o seu comportamento, me fala as suas atitudes. Fala quem você é. É o que Deus está falando para ele. Põe aqui agora. Expõe aqui agora diante de mim quem você é. Querido, a gente precisa chegar em Peniel. Jacó está em Peniel. O que é Peniel? É o lugar onde você está sozinho com Deus. E onde você não pode esconder nada dele. Senhor, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Meu nome é Jacó. A gente precisa chegar para Deus e falar: qual é o teu nome? Meu nome é ira. Qual é o teu nome? Meu nome é falta de perdão. Qual é o teu nome? Meu nome é teimoso. Qual é o teu nome? Mentiroso. Qual é o teu nome? Deus quer ouvir. Meu nome é falta de paciência. Meu nome é falta de perdão. Meu nome é pavio curto. Meu nome é estressado. Qual é o teu nome? Meu nome é respondão. Qual é o teu nome? Quando Deus pergunta, é porque Ele quer mudar a realidade, é porque Ele quer transformar. Aí Jacó vai dizer: meu nome é Jacó. O texto vai dizer que é mentiroso, enganador, suplantador, usurpador. Ele põe para Deus aquilo que ele era. Porque quando a gente chega aqui, é justamente isso, é você dizer quem você é, para que Deus te transforme naquilo que Ele quer que você seja. Você entendeu, amigo? Eu digo quem eu sou, e Ele me transforma naquilo que Ele quer que eu seja. Ele muda a minha realidade. Ele me prepara para outro nível. Ele me prepara para coisas novas. Ele me prepara para as coisas extraordinárias que Ele tem preparado para a minha vida. E quando Jacó diz: eu sou Jacó, aí Deus diz: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Te chamarás Israel. Olha a mudança, olha a transformação. Mas eu tenho a opção de continuar sendo o que sou, ou posso sair daqui nessa manhã sendo aquilo que Deus quer que eu seja. E posso sair daqui nessa manhã com um comportamento totalmente diferente, com atitudes totalmente diferentes. Ah, vamos te chamar de bobo. Deixa de te chamar de bobo. Não é bobo não, é cheio de espírito. Ah, vão me chamar de babaca, vão me chamar de otário, vão dizer que eu virei bobão. Deixa, não, porque você está cheio de espírito. Você está aqui ou não? Não é nada disso, é porque você está cheio de espírito. Eles não conseguem ver isso. Mas é porque o teu comportamento mudou, é porque a tua atitude mudou. Você pode até estar perdendo aí no conceito com as pessoas, mas no conceito com Deus você está ganhando. Você está comigo aqui ou não? Aleluia. Então esqueça as experiências dos outros, que a gente fica preso às vezes, né? Esqueça a experiência dos outros, esqueça o milagre dos outros, esqueça os fracassos dos outros, esqueça o passado, o deserto, o Egito, esquece isso tudo. Esquece isso tudo. Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. E nossa vida chega um momento, e chegou hoje para nós aqui, que é o momento da decisão. Gilgal é o momento da decisão. O que eu quero para a minha vida daqui para frente? O que eu quero
que Deus faça na minha vida. O quanto eu quero ser usado por Deus daqui para frente, julgar no momento da decisão. Então tem momentos na nossa vida que a gente chega no momento da decisão. Jacó chegou no momento da vida dele que era o momento da decisão. Ou eu atravesso esse rio do jeito que estou e meu irmão me mata, ou eu me conserto aqui, Deus transforma minha vida e muda meu destino. Quando aquele povo chega do outro lado do Jordão, eles estão em Gilgal. Ou a gente muda aqui o nosso comportamento, ou a gente vai ser massacrado por esses reis aí para frente. E o que aconteceu? Eles vão derrubando tudo por onde eles passam. Deus os faz vencedor. Por quê? Porque eles decidiram parar e deixar Deus mudar a realidade. Eles decidiram parar e deixar Deus transformar aquela situação. Você está comigo aqui nessa manhã? Amém? É tempo da decisão. É um tempo de decisão na nossa vida. Eu creio, querido, e eu digo e repito isso aqui várias vezes. Deus vai fazer dessa igreja uma referência nessa cidade. Eu falei dessa igreja, eu não falei das paredes dessa igreja. Eu não falei das paredes, eu falei dessa igreja. Quantos aqui são a igreja nesse lugar? Você é a igreja nesse lugar. Você é a igreja nesse lugar. Eu acredito que num tempo que você vai chegar aqui, você não vai chegar sozinho. Você vai trazer 2, 3 contigo. Acredito num tempo que você não vai chegar aqui só você. Você vai trazer 3, 4, 5 contigo. Você vai influenciar pessoas por cada unção do Espírito de Deus na sua vida. E como isso acontece? Quando a gente chega no lugar da decisão e a gente resolve mudar. E o Espírito de Deus, ele sonda mentes e corações e ele fala bem assim: eu vou começar a te usar. Vou fazer coisas poderosas através da sua vida. Vou fazer coisas poderosas através de você. Vou mudar completamente a tua realidade. Vou mudar completamente o teu destino. Vou mudar completamente a tua vida. Não te chamarás mais o que você é ou como você é conhecido. Já falei isso aqui, vou repetir para você. No mundo espiritual nós não somos conhecidos. Nós não somos conhecidos pelo nosso RG ou pelo nosso CPF. No mundo espiritual nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós falamos, pelos nossos comportamentos. No mundo espiritual você é conhecido por aquilo que você faz. Se há falta de perdão, você no mundo espiritual é conhecido por aquele que não perdoa. Se você é essa pessoa que se ira com facilidade, você é o iracundo, irascível. Ah, eu sou pavio curto. Lá no mundo espiritual todo mundo te conhece como pavio curto. Mas quando nós chegamos em Gilgal, quando nós chegamos em Peniel e nos submetemos ao Espírito, ele fala assim: estou mudando o seu nome hoje, estou mudando a sua realidade hoje, estou mudando quem você é hoje, estou fazendo de você uma nova pessoa hoje. Você vai chegar em casa agora para o almoço, vai ter gente que vai ficar olhando para você e o que está acontecendo contigo? Está passando mal? Está com a pressão baixa? Está com febre? Porque vai ver algo diferente em você. Aí você vai dizer: não. É porque eu tive em Gilgal hoje de manhã. É porque eu tive em Peniel hoje de manhã. É porque eu encontrei com Deus hoje de manhã. É porque Deus mudou meu nome hoje de manhã. Você tem dificuldade? Se você tiver dificuldade com alguma coisa, escreve. Porque o conselho da palavra é esse: pega os mandamentos, escreve no meio da tua testa, escreve, prende no teu braço. Os judeus têm esses hábitos até hoje. O judeu pega filactério, põe na testa, põe no braço, que são lembretes dos mandamentos da palavra de Deus. Você tem dificuldade? Escreve, põe no teu bolso, escreve uma folha: não posso mais ser iracundo, não posso mais ser irascível, não posso mais ser respondão, não posso ser mal criado, não posso. Põe lá o que você precisa mudar e Deus vai mudar na tua vida. Anda com a folha perto de você, para que aquilo te lembre, porque o Espírito Santo te lembre o tempo todo. Põe lá no teu carro, no para-brisa do teu carro: não posso brigar no trânsito, não posso mandar ninguém para nenhum lugar.
Não posso me aborrecer com ninguém. Põe lá. Põe na porta da tua casa. Põe lá no portão da tua casa. Aqui mora um servo de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo. Porque toda vez que você entrar e sair da tua casa, você vai lembrar do teu comportamento. Você é servo de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo. A gente está em Gilgal, a gente está em Peniel. É o lugar de mudança de comportamento e de atitudes. A gente não pode seguir em frente fingindo que não tem nada para ser tratado. Ou já nos acostumamos com isso. Você entendeu ou não? Você recebe? Você não pode se acostumar a viver com isso. É igual uma verruga. Dependendo do lugar, né, você deixa ela ali que não está te incomodando, ninguém está vendo. Nasceu uma verruga em mim aqui no meu dedo. Era aqui mesmo. Tem uma marquinha aqui até hoje. Aí toda vez que eu ia cumprimentar as pessoas, aquela verruga batia. Aí o pessoal olhava assim para minha mão, que batia. E aquilo me incomodava. Né? Aquilo me incomodava. Mas já viu gente que tem verruga nas costas? Está te incomodando? Porque assim, aí você acostuma com aquilo, porque não está incomodando nem você nem ninguém. A gente não pode acostumar com o pecado na nossa vida, a gente não pode acostumar com o comportamento na nossa vida, a gente não pode acostumar e levar certas coisas na nossa vida. A gente precisa se submeter ao Espírito e falar: Senhor, tira de mim, muda-me completamente, transforma-me completamente. Às vezes o impedimento, entenda isso que eu vou falar para você, às vezes o impedimento para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas próximas de você estarem aqui, é justamente esse comportamento que elas veem em você. Um dia eu li um testemunho, vou encerrar agora. Um dia eu li um testemunho, eu li um livro, na verdade, que conta esse testemunho. Que um homem convida uma pessoa para ir na igreja. E a pessoa diz que está lendo um livro. Eu li um livro que conta isso. Vamos na igreja? Quero que você visite a minha igreja. Aí essa pessoa responde assim: rapaz, eu estou lendo um livro, e assim que eu acabar de ler o livro, eu vou na tua igreja. Passou o tempo, passou. E aí? Beleza. Eu vou na tua igreja. E o livro? Terminou? O livro que eu estava lendo era a sua vida. Eu estava observando você. Eu estava te vendo. Eu estava te observando. Não adianta a gente querer convencer pessoas de mudança e transformação se não mudou em nós. Você está comigo aqui ou não? A palavra essa aqui é para te levar para o céu, querido. Essa palavra aqui é para te habilitar para tudo que Deus tem para a sua vida. Essa palavra é para fazer você um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor. Essa palavra é para transformar a sua vida. É para fazer de você um crente que Deus quer que você seja, um servo que Deus quer que você seja. Quantos recebem? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Então, o tempo da decisão. Decida no teu coração sair daqui hoje, mudado, transformado. Deixa as pessoas se surpreenderem com aquilo que elas vão ver na sua vida a partir de hoje. Amém? Deixa se surpreender. Vai ser tão bom, querido. Vai ser tão bom as pessoas olharem para você e falarem: você está diferente, cara. Você está diferente. Deixa as pessoas se surpreenderem com você, com o seu comportamento, com a tua atitude. Amém? Deixa. Vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer através da sua vida. Vamos adorar então? Vamos? Aleluia. Aleluia. Senhor. Tentei pregar assim de forma bem suave essa palavra, porque é uma palavra difícil. Porque o confronto é difícil.
Então tentei falar da forma mais suave, mais branda possível. Porque a intenção do Espírito não é te ferir. A intenção do Espírito é tratar, é curar, é cicatrizar, é mudar, é moldar, é transformar. Amém? O escritor de Provérbios vai dizer que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E o Espírito Santo não quer que você saia daqui irado, nervoso. O Espírito Santo quer que você entenda o que foi falado com você. Amém? Por isso eu tomei 2 Lexotan hoje de manhã, 2 copos de maracujina. Vai chegar aqui e falar bem calminho. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que você entenda que o Espírito Santo te ama, nos ama. E quando Ele nos traz a Gilgal ou a Peniel, é só para nos tratar. Amém? É para mudar a nossa realidade. Vamos adorar então. Não quero mais viver do mesmo jeito. Os meus pecados vêm sobre mim. Música do pastor Lívia, essa música. Acusações, lembranças do passado insistem em me afligir. Já quebrantei o meu coração, pois contra ti somente pequei. Ajuda-me, 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 Senhor. ajuda-me, ajuda-me. Tira de mim, Senhor, tudo que me afasta de ti. Diga, tira de mim. Tira de mim, Senhor, tudo que me afasta de ti. Lava-me, purifica-me, renova o teu Espírito em mim. Lava-me, purifica-me, renova o teu Espírito em mim. Aleluia. Glória a Deus. Senta aí, querido. Eu creio que Deus tem algo muito especial para a nossa vida. Amém? A gente não pode seguir a grande transformação do Espírito na nossa vida é justamente essa. É você... Ele quer que a gente siga em frente, mas a gente não pode seguir em frente, sabe, com algumas coisas pendentes. E o que o Espírito nos ensina é você voltar. Jacó teve que voltar. Para ele ser Israel, ele tinha que deixar de ser Jacó. E para ele deixar de ser Jacó, ele teve que voltar. Olha, ele já estava mais de 20 anos longe. Era mais fácil seguir dali para frente ou não? Claro que era. Já se passou mais de 20 anos. Meu irmão já tocou a vida dele. Meu irmão já está bem, está tocando a vida dele. Deixa meu irmão para lá, mais de 20 anos já foi. Chega dessa história. Chega dessa história, já passaram mais de 20 anos. Mas Deus disse que é para ele, volta. Volta. E o Espírito Santo, ele nos trata assim, ele diz para a gente, olha e volta. E trata. Volta e trata. Você entendeu isso? Volta e trata. Quantos anos você tem de casado? Volta e trata. Volta e trata. Quantos anos tem os seus filhos? Volta e trata.
Quantos anos você mora no lugar que você mora? Quantos anos daquela amizade que você volta e trata? Seja qual for a situação na sua vida, volta e trata. E você vai estar pronto para ser o que Deus quer que você seja. Vou repetir. Jacó, para deixar de ser Jacó, teve que voltar. Para ele ser Israel, ele teve que voltar. E quando a gente volta, o nosso segundo estado, ele é maior e melhor do que o primeiro. Quantos estão entendendo isso? Amém? Você pode continuar do jeito que você está? Você pode continuar, mas Deus tem coisa maior para a sua vida. Você recebe? Amém? Deus tem coisa maior para a sua vida. Aleluia? Amém. Deus tem coisa maior para a sua vida. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. Confronta-me, restaura-me, vem mudar o meu nome e envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saiu daqui vencedor. Peniel, leva essa marca em mim, pois estive face a face com Deus. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. Confronta-me, restaura-me, vem mudar meu nome, envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saiu daqui vencedor. Peniel, leva essa marca em mim, pois estive face a face
Aleluia. Irmãos, não há experiência maior ou melhor na nossa vida do que essa. Da gente estar face a face com o Senhor e ser tocado por Ele, confrontado por Ele, né, para mudar a nossa realidade. Amém? Vamos encerrar. Eu gostaria de dar a oportunidade a você de ofertar, de dizimar, de trazer diante do altar do Senhor parte daquilo que Ele tem te dado como recursos. Oportunidade de você ofertar na casa do Senhor, entregando seu dízimo, sua oferta. Douglas, põe para a gente o Pix também. Se quiser fazer o teu Pix, você pode fazer também o Pix. O Diácono Carlos vai estar distribuindo os envelopes. Pega o seu para você fazer aí a sua oferta, a sua colaboração nessa manhã, em nome de Jesus. 14768-224, Milton-52. Grandes desafios nós temos para esse lugar, amém? Mas eu tenho certeza que Deus, Ele supre, né, cada necessidade da igreja. Deus continua suprindo cada necessidade da igreja e vai suprir poderosamente na sua vida, amém? Ministra a sua oferta, eu quero orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai querido, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar para te adorar nessa manhã na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, pelo confronto da tua palavra. Não só o confronto, mas o conforto também que traz a tua palavra, em saber que o Senhor nos trata e trata as diversas áreas da nossa vida. Continua, Senhor, conosco, continua nos dando direção do teu Santo Espírito, falando e nos tratando. Senhor, recebe, Pai, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Abençoa o teu povo com paz e prosperidade nesse lugar. Meu Deus, logo mais à noite estaremos aqui para mais uma porção da tua palavra, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Meu Deus, leva-nos agora em paz e segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, você pode levantar, trazer sua oferta e você está liberado até logo mais à noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Antes de vocês saírem, eu só queria dar um recado aqui do Ministério Infantil. Vocês vão passar ali fora agora, na mesinha, vão ter uns brigadeiros. E esses brigadeiros são em prol do ministério mesmo. Vocês sabem que nós estamos ali dentro, é um espaço pequeno, para a quantidade de criança que nós temos à noite, principalmente, né? De dia até comporta, por mais que vocês ainda escutam alguma coisa aqui dentro, mas de noite tem ficado bem apertado. E o nosso desejo é fazer a igreja, né, o projeto construir ali na casa da igreja, naquela garagem. Então, todas essas ações de brigadeiro, que vocês veem o Ministério Infantil fazendo, vai ser em prol daquele espaço lá, para que a gente possa fazer logo e à noite levar essa galerinha toda para lá. Fica mais à vontade, mais aconchegante e acaba que não atrapalha um pouco o culto, né? Porque eu sei que à noite aqui o barulho fica tenso. Então, por favor, passem ali. Tem docinho aí, tem docinho, né? Só docinho. Docinho, brigadeiro aí, ó. O Gustavo já tá ali com o dele na mão. Então tem brigadeiro, passa lá ali na mesinha e colabore com o Ministério Infantil. Nós seremos abençoados, as crianças serão abençoadas, pode ter certeza que você também. Amém. Amém? Glória a Deus. Não pode ir, gente. Vocês não querem ir embora não, pastor? Sobe para pregar mais um pouco.